Agora sim? Tá vendo? Até isso tem que aprender. Para os outros vídeos dizem que na horizontal é melhor, mas no Facebook, na vertical. Que bom. Deixa eu pegar aqui a música, enquanto a gente aguarda um pouquinho. Assim a gente inicia, né? A gente, enquanto aguarda os colegas entrarem, vocês só me digam se tá entrando aí direitinho o áudio, tá? Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de
Gente, então, agora oficialmente, né? Boa noite. Eu tô muito feliz de poder estar aqui. É meio estranho, assim, conversar olhando eu mesma no celular, mas eu torço que seja uma conversa nossa, né? Que a gente possa realmente ir construindo junto nesse momento que a gente está vivendo, né? De pandemia, que a gente não pode estar juntinho na casa espírita. Alguém falou assim para mim, não, a gente está mudando, agora a internet a gente consegue abranger muitas pessoas, realmente, né, através das redes sociais, né, a gente consegue acessar muito mais pessoas, mas ao mesmo tempo a gente perde algo que eu considero tão importante, né, que é o estar juntinho, é o olhar, é o abraço, e isso tem feito bastante falta. Eu não sei para vocês todos, mas para mim, para as pessoas que eu tenho encontrado, eu sinto que, apesar de muitas vezes não verbalizarmos, né, mas essa falta de estar junto do outro, né, de abraçar, de conversar, de sair, acaba interferindo muito, né, na vida da gente. Então eu vou convidando a todos para que a gente possa fazer uma prece inicial e por favor, assim, eu consigo agora acompanhar aqui o chat, eu vou depois colocar o óculos, eu vou conseguir ler mais rapidinho, da gente ter mesmo essa conversa, fiquem à vontade, né, para comentar e a gente vai interagindo no tema de hoje, que ansiedades, tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo hoje. Então, fazer uma prece, agradecendo primeiramente a Deus a oportunidade de estarmos aqui, agradecendo ao Mestre Jesus pelo Evangelho de amor, agradecendo aos amigos da espiritualidade que caminham conosco, agradecendo a cada um que aqui se encontra neste momento, àqueles que estarão conosco de outras formas em outros momentos, mas agradecendo, Pai, tantas oportunidades, a dádiva da vida, a chuva que caiu hoje, o sol, agradecendo, Pai, cada pessoa que se encontra ao nosso lado e essa oportunidade de aprendizado. E pedindo humildemente que envolva os nossos corações, os nossos pensamentos, para que possamos juntos ir construindo, nos melhorando, e vivenciando cada dia mais o vosso Evangelho de amor. Muito obrigada, Pai, e abençoa, por favor, esse nosso momento, para que ele seja de luz, de paz, de aprendizado e de muito amor. Que assim seja. Então, vamos lá. Tema ansiedades. O que me foi proposto está nesse livro aqui, no livro Pão Nosso. Eu vou ler, é uma mensagem de Emmanuel, psicografia do Chico. Falei que eu ia pôr o óculos, né? Agora vai ficar mais fácil de acompanhar o chat. Ó, é o item 8. Ansiedades. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Está na primeira carta de Pedro. As ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra. Invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si. Opondo-se às inquietações angustiosas, falam as lições de paciência da natureza em todos os setores do caminho humano. Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo, não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desesperado sem remissão.
Se a criatura refletisse mais sensatamente, reconheceria o conteúdo de serviço que os momentos de cada dia lhe podem oferecer e saberia vigiar com acentuado valor os patrimônios próprios. Indubitável que as paisagens se modificarão incessantemente, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis, decorrentes de nossa atitude inadequada, na alegria ou na dor. Contudo, representa em positivo da lei a nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem. A ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro. Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas. Não ouvides, porém, que a ansiedade precede de sempre a ação de cair. Boa noite, Cauã. Boa noite a todos. Eu gosto muito desse texto, mas quando me falaram do tema ansiedade, logo me veio a figura de Joana de Ângeles. Ela conversa muito com a gente sobre este tema e outros que nos são próprios. E fui buscar Divaldo, e no livro O Homem Integral, ela destina um capítulo com este fim. E ouvindo Divaldo, eu realmente compreendi um pouquinho mais da questão da ansiedade, porque a gente escuta no dia a dia falando, não, mas eu tô ansiosa, não, porque a ansiedade é uma doença, não, porque essa coisa, né? E buscar entender o que é essa ansiedade facilita a gente a compreender um pouco mais de nós e dessas falas e desse momento. A ansiedade, né, de acordo com Jung, é uma tensão entre o agora e o depois. Então, por exemplo, um pouquinho antes da gente começar a nossa conversa, é claro que eu estava um pouco inquieta se iria dar certo, se a gente ia conseguir ligar, se as coisas iriam funcionar. Esta inquietação, esta pequena ansiedade, ela é comum. Se a gente vai fazer uma viagem, a gente fica um pouco ansioso, né? Como será que vai ser, né? Como que vai estar do outro lado? Esta ansiedade é comum. Nós estamos vivendo num momento de pandemia, um momento completamente diferente, onde de repente, inicialmente eu tinha me organizado para que as coisas acontecessem ou terminassem em 2 meses e já vai fazer 1 ano, e a gente ainda está buscando olhar para toda essa situação, querer entender o que está acontecendo, por que está acontecendo, né? Isso tudo demanda essa inquietação. A gente fica aguardando sobre o que acontecerá. Esta ansiedade, esta inquietação faz parte de todos nós. Todos, de alguma forma, temos. Nós vamos fazer uma prova, nós vamos fazer uma apresentação, nós vamos tentar um trabalho novo, nós vamos conhecer uma pessoa nova. Sempre, de alguma forma, nós vamos carregar esta inquietação, esta ansiedade dentro da gente. Ela é normal, né? Agora, quando nós deixamos com que esta inquietação se torne muito maior,
quando nós ficamos tão inquietos ao ponto de não vivenciarmos o nosso presente, sempre esperando o que virá, como virá, de que forma será, esta inquietação ela deixa de ser normal, esta ansiedade deixa de ser aquela que faz parte da gente, que de alguma forma nos mobiliza, né? A uma adaptação, a uma readaptação. Esta ansiedade excessiva, ela vai ser patológica, ela se torna realmente uma doença. Ansiedade, diz Joana de Ângeles no Homem Integral, tem manifestações e limites naturais, perfeitamente aceitáveis. Quando se aguarda uma notícia, uma presença, uma resposta, uma conclusão, é perfeitamente compreensível uma atitude de equilibrada expectativa. A ansiedade é a expectativa, ou esforço de adaptação ante as situações da vida. Ela é uma parte necessária da resposta do organismo. Mas quando nós perdemos o equilíbrio desta ansiedade, ela se torna patológica. E é com isso que nós temos que nos cuidar. É isto que Emmanuel traz no texto, quando ele se reporta a esta inquietação que pode nos levar a cair. Porque nós nos perdemos de nós mesmos. Nós nos perdemos daquilo que somos, daquilo que acreditamos, daquilo que estamos vivendo, sempre esperando o que vai acontecer, sem saber se vai acontecer. Né? Nós vamos carregando no nosso organismo, né, essa necessidade de que as coisas se resolvam logo. E isso vai nos machucando, isto vai nos prejudicando, nos levando ao túmulo. É que foram tantas as leituras que eu fiz, eu acompanhei outras lives, outras pessoas se colocando, e tudo muito rico, falando da questão da ansiedade. Em um dos vídeos que eu assisti, uma das pessoas dizia assim: imagina que a inquietação ela é normal, ela faz parte, como a Joana de Ângeles também deixou aqui claro pra gente, mas imagina que elas são pontinhos, né? Pontinhos de estresse que nós vamos mobilizando em torno da gente mesmo, né? E se eu não permito a adaptação, né, desse pontinho e logo me preparo para um novo momento, eles vão se tornando cada vez maiores, né, e isso vai nos prejudicando. Eu achei bastante interessante essa fala. Já a Joana de Ângeles, ela vai trazer, né, no livro, né, quando ela fala sobre a ansiedade, que nós vivemos numa sociedade em que o individualismo ele é muito forte, né? Onde a concorrência é muito forte, onde de certa forma nós estamos sempre preocupados em estar para alguém, né? Ou em ter alguma coisa. Nós vivemos num planeta, né? Infelizmente ainda, mas muito competitivo. E nós acabamos deixando de nos olhar, de vivenciar quem somos atrás desta competição, que acontece muitas vezes inconscientemente dentro da gente, seja no nosso ambiente de trabalho, seja na nossa casa com a nossa família. Né? Mas eu vou ter competições na minha casa? Não como, né, no ambiente de trabalho, mas de certa forma nós carregamos sim, né? Quando nós queremos impor ao outro, às vezes, a nossa forma de pensar, ou deixamos de ouvir o que uma outra pessoa tem a nos dizer, neste momento nós estamos também, né, querendo nos supervalorizar de alguma forma. E isso a gente nem percebe, né? Porque a gente está tão preocupado em estar para o outro, né? Olha, eu estou aqui,
né, para você, porque você precisa de mim, ou então eu tenho que fazer isso no meu trabalho, porque senão eu não vou ser ninguém. Quer dizer, se eu não fizer tudo que me mandam, se eu não for um super profissional, eu não vou estar fazendo mais parte desta equipe. Então, olha só quantas inquietações nós vamos construindo neste mundo que a gente vive. E chega uma hora, né, a Joana ela vai dizer assim, que a gente acaba perdendo a nossa identidade. Né? Então assim, mas quem eu sou? Por que eu estou aqui? Que é o que Emmanuel também nos chama a atenção no texto. Né? Nós estamos aqui por quê? Né? Nós estamos aqui para quê? Nós perdemos isso. Nós nos envolvemos de tal forma nessa confusão, né, que a gente vai se perdendo da gente mesmo. Vamos pensar na questão da pandemia. Eu lembro que no começo eu ainda escuto bastante isso, as pessoas na televisão, eu não aguento mais assistir televisão, porque só fala da pandemia, né? E vai construindo aquele sentimento de inquietação, não, que eu tenho que me isolar, porque eu tenho que me fechar. Muitas pessoas se fecharam de uma tal forma que se perderam de si, porque só vivem a pandemia. E isso tem acontecido bastante. Né? Assim, não só com os adultos, como com crianças também. Né? Então eu estou isolada, então vai ficando depressivo, fechado, porque foi carregando aquela inquietação, aquela ansiedade que foi transbordando, né? E aí se perdeu de si próprio, né? Se perdeu de quem é, do que gosta, do que tinha significado na vida antes desse período que a gente está passando, e a gente acaba também não vislumbrando, né? Então o que vai acontecer, como vai ser, e eu vou vivendo amanhã, e o meu hoje não existe mais, a minha identidade não existe mais. Esta é a ansiedade patológica que a Joana de Ângeles traz e que o Emmanuel também coloca pra gente, né? Desse nos perdermos de nós mesmos. Agora, quando a gente se perde de nós mesmos, a gente também se perde daquilo que nos faz o que nós somos, né? Nós nos perdemos da nossa confiança, né? Nós nos perdemos da nossa crença interior em Deus. O Divaldo, numa palestra que eu ouvi, ela é curtinha, ela tem acho que uns 25 minutos, ele começa a colocar a questão da ansiedade no mundo, e foi indo, e ele foi falando que é normal, mas que muitas pessoas se perderam, né, e tudo que aconteceu num período longo que ele descreve, mas no final ele diz que ele estava passando por um momento da vida dele muito turbulento, né, preso a essas questões da ansiedade, da inquietação, e ele pede ajuda para Joana. E a Joana fala para ele que Deus está com ele, que ele não se preocupe, ele não está sozinho, que ele é importante para Deus. E aquilo para mim foi tão forte, foi tão significativo, que talvez eu mesma estivesse já neste processo de viver fora de mim, e de repente, gente, como nós somos importantes. Deus está conosco. Então, por que nos preocuparmos tanto com o que virá, se nós temos a presença de Deus junto de nós? E quando nós nos lembramos de que nós não estamos sozinhos, de que Deus está conosco, nós, principalmente nós espíritas, vamos resgatando que nós estamos num momento reencarnatório, mas que nós somos espíritos eternos, né, que já viemos de tantas outras reencarnações, e quantas à frente nós teremos, que somos espíritos que buscamos o nosso autoconhecimento, que buscamos a nossa evolução enquanto ser, que nós estamos aqui neste momento em aprendizado, e que viver esta pandemia, conviver com as pessoas com as quais nós estamos, que estas dificuldades, entre aspas, né, que esses momentos inquietantes, eles estão aqui para nos auxiliar
nesta evolução, neste aprimoramento, neste crescimento. Nós não estamos sozinhos. E nós não estamos aqui por acaso. Nós não estamos perdidos nesta pandemia. Nós somos importantes. E temos a aprender com este momento. Temos que nos adaptar a esta nova forma de vida, de possibilidades. E nós somos muito bons em nos adaptar, desde que a gente se permita isto, desde que a gente pare. Tudo bem, tem que ser assim a partir de agora, então vamos nos esforçar para que assim seja. Tenho que mudar neste momento, olha, não dá para ser presencial, mas a gente vai buscar fazer lá, online, então vamos construir isto também. Não consigo ver ou estar com todas as pessoas que eu gostaria, mas isso não quer dizer que o meu coração não esteja ligado a elas. Isso é um convite que nos é feito. Um convite para que a gente pare. Então, falar da ansiedade, ela é normal, todos nós temos, mas que ela não seja superior à nossa crença em Deus e a certeza de que tudo tem um significado. Este momento que nós estamos passando, ele tem um significado, ele tem um aprendizado que nós precisamos trazer para dentro de nós. E nós não estamos sozinhos. E nós somos fortes, nós somos resilientes, nós somos seres que se adaptam às diferenças. E nós vamos conseguir ultrapassar tudo isso e não cair, como diz Emmanuel. Porque nós estamos em um momento reencarnatório. Nós estamos em um momento do nosso aprendizado, da nossa evolução enquanto espírito. Um momento rico, mas que precisa esta ação do nosso espírito de confiar, de não parar. A ansiedade, quando ela é patológica, ela nos leva a parar, né? A gente às vezes para, se perde. Gente, desculpa, eu tô no celular e... Então, assim, esse momento, ele é este convite para nossa melhora. Eu vou ler mais uma coisa aqui da Joana. Não da Joana, de uma doutora. O primeiro passo para superar a ansiedade e o medo excessivos é reconhecer e aceitar os seus próprios medos. Todos nós temos medos, todos nós temos inquietações. Nós não somos exceção. O segundo passo é procurar uma ajuda. Se eu estou perdida, se eu ainda não consegui me reencontrar comigo, o primeiro convite, a nossa oração, o nosso resgate da presença de Deus dentro de cada um de nós. Se eu ainda continuo muito inquieta, que eu busque uma ajuda de outras pessoas, de outros profissionais. Mas uma coisa que é muito forte em Emmanuel é que nós precisamos ser seres ativos. E quando a ansiedade nos leva a parar, quando ela nos imobiliza, este é o momento de nós resgatarmos. Nós precisamos ter esta caridade viva. Se algo me inquieta profundamente e eu não consigo ainda trabalhar com isso dentro de mim, é algo que... Tudo bem, então vamos deixar isto neste momento aos pés de Jesus, que é o outro convite que Emmanuel também nos traz no texto. Vamos deixar isto que nós não conseguimos compreender, isso que nós não conseguimos deixar, mas aos pés de Jesus.
E vamos buscar a caridade viva. Vamos auxiliar aquele que está ao nosso lado, vamos conversar com aquele que está se sentindo sozinho, vamos ajudar aquela família que está com uma necessidade material, de um alimento. Vamos sorrir para as pessoas, vamos viver esta caridade. E na medida que nós colocamos este amor em prática, aos pouquinhos nós vamos nos desligando desta inquietação. Ela simplesmente vai sendo diluída. Porque nós entramos em movimento. Emmanuel, ele convida a gente o tempo todo, ele fala que o amor não é só você ficar lá num processo meditativo o tempo todo, não. É a gente agir. Ah, mas eu não posso sair, tudo bem, então vamos fazer uma oração. Vamos fazer uma vibração para as pessoas que estão nos hospitais, para as pessoas que estão nas ruas. Né? Vamos buscar ouvir, né, aquele que está junto de nós. Eu me divirto com os meus sobrinhos, com os meus amigos, que têm uma paciência enorme de me ouvir, né, principalmente quando eu estou muito inquieta. Nossa, como me ajuda. E da mesma forma a gente busca também colocar isso em ação com aqueles que estão à nossa volta. Essa prática, essa caridade viva, né? Este caminhar apesar da dor. Medo, todos nós temos, né? A ansiedade ela está muito ligada, diz a Joana, com a rotina, né? Que não pode ser uma rotina acomodadora, por isso do movimento, e com o medo. Todos nós temos medo, o medo também faz parte da gente. E ele nos ajuda, muitas vezes, a sermos cuidadosos naquilo que nós temos que fazer. Mas ele não pode ser imobilizante, assim como a ansiedade. Então, é entender que tudo bem, se der certo, ótimo. Se não der certo, muito bom também, eu aprendi com essa experiência. Eu tentei. Não precisa dar tudo certo. Não precisa que todo mundo goste de mim. Importante é que a gente se perceba como ser em evolução com Deus presente em nosso coração. Então, assim, eu entendo que esse é um assim, dos convites, né, maiores que Emmanuel nos faz nesse texto que a Joana e o Divaldo também nos colocam. Deixa eu achar mais alguma coisa aqui. As leituras edificantes, propiciadoras de renovação mental e emocional. As técnicas de yoga, disciplinado à vontade e ao sistema nervoso. A meditação, induzido à calma e ao bem-estar. O hábito da oração e o cultivo de pensamentos dignificantes são o coroamento de um processo curativo para o encontro da saúde e da paz. Isto também são palavras da Joana de Ângeles, num outro livro, no Conflitos. Né? Então, assim, busquemos mesmo essa interiorização, mas na prática da caridade e não na imobilização, né? Desse movimento constante de quem confia, de quem acredita, deixando aos poucos, né, esta inquietação excessiva, né, nos dominar. Então, se eu estou no meu ambiente de trabalho, eu não preciso também ser o melhor ali. Eu preciso fazer o que eu tenho para fazer da melhor forma possível. Não é? Se eu não estiver ali naquele momento, eu me lembro que tem alguns ditados antigos que às vezes a gente vai esquecendo, vai deixando de lado. Olha, você, olha, Deus, ele fecha uma porta, ele sempre vai ter uma janela aberta, né? E é isto. Né? Essa confiança de que se não deu para ser por aqui, vai ser para um outro caminho. Mas que nós vamos continuar evoluindo, vivendo. Né? Nós vamos continuar seguindo. Que este é só um momento. É só uma fase de aprendizado. Se alguém quiser comentar alguma coisa no chat, eu tô lendo. Sim, não. Gosto de conversar.
Não, ninguém? Ó. Então tá bom. Vamos lá. Nossa, eu ia ler de novo a mesma coisa, mas eu não vou ler não. Sobre a ansiedade, todos ansiosos, mas firmes no pensamento? Não? Sim. Então tá. Sim. O Reginaldo está colocando, olha, ansiedade é preocupação extrema com o futuro. Aí a Ana coloca também, é esquecer do agora e viver o futuro, sim. É quando a gente se esquece, né, da nossa vida no presente e a gente só quer saber do que vai acontecer e às vezes nem vai acontecer. E às vezes nem acontece. É bem isso. Mas aí quando ela já é patológica, né? O momento de hoje, o Reginaldo está colocando, é de compartilhamento, sim. Principalmente este momento de pandemia, porque a gente tem carregado muita ansiedade, a gente está muito preocupado com o que vai acontecer, do que vai ser esse novo normal, né, das coisas que virão. Então, este compartilhar os sentimentos, compartilhar inclusive as angústias, nos auxiliam a entender que este é o momento de readaptação, né, de possibilidades de autoconhecimento, né? Porque são muitas mudanças que virão. Inclusive, eu faço um curso pela USE de sexta-feira e uma das dirigentes comentou assim que esta pandemia ela é um início de alguma coisa. Né? Então esse convite ao compartilhamento das emoções e e de nós enquanto seres para os outros na prática viva da caridade, né, do amor em ação, ele é de extrema importância, porque outras coisas poderão acontecer e da nossa adaptação e da nossa, como é que eu posso dizer, e do nosso crescimento neste momento, nós teremos a oportunidade de auxiliar mais em momentos futuros. A Karen, ela coloca aqui que quando estamos ansiosos devemos compartilhar com os irmãos. Isso ajuda muito, sim. Ajuda muito, muito, muito. Porque a gente passa a se ouvir. E às vezes a resposta está dentro da gente e a gente não percebe, porque a gente só vai acumulando no nosso campo mental, né, como aquelas bolinhas, e quando a gente externa, né, a gente se escuta e fala, nossa, mas será que era isso mesmo? Será que era assim que deveria acontecer? Né? Então, compartilhar ajuda muito. Estarmos juntos ajuda muito. E praticar a caridade, auxiliar o próximo, Emmanuel diz que é o caminho. Né? Joana dentro da oração e Emmanuel na prática do amor. O Reginaldo coloca aqui também, talvez o exercício da empatia seja a cura para a ansiedade. Então vamos pensar a empatia, né? Estar junto com o outro. Eu acho que este pensamento ele vai juntar com a ideia de que amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Né? Eu acho que a empatia ela está muito nisso. Né? Mas para eu praticar esta empatia, para eu amar ao próximo como a mim mesmo, eu preciso me reconhecer. Né? Eu preciso estar como parte, né? Confiar nessa presença de Deus em mim, porque vai ser mais fácil para eu ouvir o próximo. Né? A Maria faz tratamento, né, com terapeuta e psiquiatra, veio presente esta live aqui. Obrigada. E assim, é interessante porque quando a gente extrapola os limites, é importante que a gente faça sim um acompanhamento
com os médicos, né? Eles auxiliam muito a gente. Aí alguém fala assim, não, mas é só do pensamento, só oração às vezes basta, só meditação às vezes basta, mas não. Às vezes nós produzimos substâncias que precisam ser contidas, né? Ou nós precisamos produzir outras substâncias e os médicos vão nos auxiliar nisso. Muito importante. Mas buscando sempre a presença de Deus, né? E amar ao outro, né? Nos reconhecer, nos amar, sentir a presença de Deus em nós e conquistarmos a empatia com o próximo, porque quando eu me conheço, eu reconheço que eu sou uma pessoa que tem limites, que está em aprendizado, que erra e acerta, e quando eu percebo isso dentro de mim, é muito mais fácil aceitar isso no outro, nessa construção da empatia. Mas assim, são pensamentos, são ideias que a gente vai construindo. Eu tô adorando conversar com vocês pelo chat. Se alguém quiser colocar mais alguma coisa também, eu considero de super importância, porque nós estamos em aprendizado, né? Todos nós juntos. E essa correlação nossa é muito boa. Mas leiam. Quem tiver a oportunidade de ler o Homem Integral, da Joana de Ângeles, ela vai falar sobre medo, ansiedade, rotina, né? E outras construções aí do ser. Bem interessante. Sim. O convite, né, o Reginaldo está colocando aqui, a doutrina dos espíritos nos possibilita o autoconhecimento, sim, sempre, né, porque a gente começa a nossa conversa dentro do espiritismo exatamente lá com Sócrates, né, não conhece-te a ti mesmo. Na medida que nos conhecemos, também nos abrimos para conhecer o próximo. Isso é muito rico. Muito importante. Mas alguém quer comentar alguma coisa? Olha só que bom, a gente está compartilhando, a gente está aprendendo junto, né? Eu amei esse convite, né? E pensar sobre o tema. O ano passado a gente conversou sobre a questão do suicídio, e tem um grupo espírita aqui em Osasco, né, da Associação Médica, eles colocaram não como suicídio, mas como valorização à vida. E eu achei isso tão importante, né? E quando a gente se perde da gente mesmo, olha como esse resgate da valorização daquilo que nós somos, da presença de Deus dentro de nós, né, dessa construção, como nos auxilia, principalmente nesse momento. E a gente vai construindo junto. Eu que agradeço. A Solange também está colocando aqui que seja importante para todos nós, né, esse momento de troca, né, de aprendizado aí em comum entre nós. Bom, ansiedade à parte, olha, agora a minha já diminuiu, tá vendo? Já tô sossegada, porque a gente vai aprendendo junto aí. Mas vamos guardar então o Homem Integral, do Divaldo. Emmanuel sempre nos incentivando para que a gente não pare, que a gente confie em Deus, que a gente siga em frente, que a gente pratique o amor e a caridade, né? Que a gente esteja com o próximo. Então, assim, trazendo essa amorosidade do Emmanuel para as nossas vidas, para o nosso caminho, né? Lembrando que, assim, ai, mas eu tô ansioso hoje, é normal, mas que essa ansiedade chega, a gente se readapte e ela siga em frente, né? E que a gente vá cada vez construindo mais. E olha, que a gente converse mais sobre isso, que a gente tenha mais esses momentos, essa oportunidade. Tudo bem? Né? Falaram para mim assim, né, das 8h45. Eu queria encerrar com um texto que não vai falar muito da questão
da ansiedade, mas de agradecimento, né? Da gente realmente se sentir à vontade e aproveitar assim uma vibração, pedindo para todo mundo que nesse momento se encontra perdido de si mesmo, né? Que nessas engrenagens desse mundo que a gente vive, de alguma forma não está se percebendo que essa luzinha, né, do nosso sentimento, do nosso coração chegue a todos eles, né, para que realmente se reencontrem consigo, que reencontrem a presença de Deus dentro de si, né, que a gente não perca a confiança, que a gente acredite sempre. Este é um momento, esta é uma fase de aprendizado, nós vamos aprender com ela e nós vamos seguir em frente, né, dos nossos irmãos que estão nos hospitais, nas casas de saúde, né, as famílias, né, os profissionais da saúde que têm enfrentado assim com muita força, com muita coragem, com muita dedicação esse momento que a gente está vivendo. Imagina quanta ansiedade eles não carregaram, mas eles estão ali na prática, né, do amor mesmo e do trabalho deles. Que Jesus envolva, que envolva a família de cada um de nós que nos encontramos aqui, as pessoas que estão no nosso coração, aquelas que estão próximas, aquelas que não estão, mas que permanecem, né, de alguma forma. Nossa, todo o telefone resolveu tocar aí. E pedindo para que Jesus ampare, ilumine, nos guie, nos fortaleça cada dia mais. Essa prece que eu vou ler, assim, a minha avó sempre lia no começo das reuniões na casa dela e eu senti muita vontade, então eu peço licença a vocês de poder fazer, né? Ela chama oração no templo espírita. Nós não estamos no templo espírita, mas será que o templo espírita ele é uma casa? Ou ele também está dentro de nós, né? No nosso coração. Do livro Antologia da Espiritualidade, da Maria Dolores. E encerro a minha fala aqui com essa leitura, agradecendo a Deus a oportunidade, pedindo que Ele nos ilumine, nos guie, nos fortaleça, nos dê coragem e sustentação de aceitarmos as coisas, de nos adaptarmos a elas, de seguirmos em frente com o nosso coração. Senhor, deixa que eu te agradeça novamente as dádivas de amor que me fazes aqui. Devo, Senhor, a Ti a graça da atenção e os nobres pensamentos dos amigos queridos que me escutam, ofertando-me o próprio coração. Nos ouvidos atentos, é por eles, Jesus, na alavanca da estima, que aspiro caminhar montanha acima, sonhando a evolução, com que te possa ver em toda parte, no anseio de encontrar-te. Agradeço-te ainda, de espírito contente, este recinto amigo, doce e claro, em cujo seio a dor de tanta gente encontra proteção, alívio e amparo. Sobretudo agradeço toda a mão que te serve nesta casa e toda a voz que te ensina a celeste grandeza da doutrina em que tua palavra descortina ante os filhos da terra, o reino do amor puro, por meta luminosa do futuro. Agradeço-te mais o teto generoso, a luz que te ilumina, o lápis que me atende, o perfume de amor que se desprende, da mesa que me acolhe, o exemplo dos que sofrem sem qualquer rebeldia. E a fé dos que te buscam dia a dia, dando aqui bondade e entendimento, apagando em teu nome toda marca de sombra ou sofrimento, por todos os tesouros que nos dás, neste pouso de paz, que fulgura o clarão da esperança bendita, tesouros de alegria, vida e luz. Deixa que eu te repita. Obrigada, Jesus. Gente, muito obrigada. Que Jesus nos ampare e nos guie, hoje e sempre, em nossos caminhos. Muito bom poder estar aqui junto com vocês.
Obrigada. Tudo bem? Se quiserem conversar, a gente conversa mais um pouquinho. Obrigada. Vou desligar então, tá bom? Gente, um beijo enorme no coração. Que Jesus abençoe hoje e sempre, tá? Boa noite, gente. Opa!